toca o instrumento. Você é capaz, você é bonito, você tem 6 cordas, você tem um monte de estrelinha. Toca o instrumento. Podemos ser instrumentos, mas se não estivermos na mão do Senhor, não sai som. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Efésios capítulo 1, chamados antes de nascer. Antes de você nascer, havia um sonho no coração de Deus para a sua vida. Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Você é fruto da obra-prima do Senhor. Você não é fruto do abuso ou da violência. Você é resultado da graça de Deus para a humanidade. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Deus já sabia em que lugar do coro da humanidade você ia tocar, que nota você ia entoar, porque você é singular, você é único. Você já parou para pensar? Existem 7 bilhões e 200 milhões de habitantes na Terra. Vamos especular quantas pessoas será que já passaram pela Terra? Vamos especular 30 bilhões de pessoas em toda a história da humanidade? É um chute, exato não tem como ser. A grande explosão da humanidade se deu da década de 70 para cá. Imagina, em 70 milhões em ação, para frente e Brasil. Em 70 era 70 milhões. Em 2017, 210 milhões. 70, 80, 90, 2000, em 47 anos, triplicou. Então, quando você volta um pouco mais, esses números vão diminuindo. Pois bem, imagina então que daqui a 40 anos o Brasil vai ser 600 milhões de habitantes. Bonito, né? Ou você pensar que 30 bilhões de pessoas passaram pela Terra. Ninguém tem a digital igual a sua, ou teve. Ninguém tem ou teve os olhos como o seu. Ninguém tem ou teve a sua voz. Podem imitar, mas igual a sua não tem. Logo, servimos um Deus criativo, que Ele não repetiu nada. Durante toda a história da humanidade, Ele tem sido um Deus singular. Por que você quer ser a cópia de alguém? Por que você quer ser igual a alguém, se você foi criado tão bonito por um Deus tão criativo? Deixe-se ser tocado, deixe-se ser usado, deixe-se servir, deixe-se ser uma bênção, seja uma bênção, seja o sorriso de Deus, seja a alegria de Deus, seja a paz de Deus, seja a glória de Deus, seja, porque você foi criado para ser. O diabo tem tentado desfigurar você, o diabo tem tentado machucar você, para ver se você para, porque o diabo sabe que com Deus você é mais do que vencedor. O diabo sabe que com o Senhor na sua vida, você vai frutificar e vai glorificar o nome dEle. Então não tenha medo de servi-lo, não tenha medo de adorá-lo, não tenha medo de abandonar o pecado, não tenha medo de correr riscos nesta vida por Ele, porque Ele nunca te deixará sozinho. Efésios 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Repitam comigo. Antes, todos juntos. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados. Digam adotados. De novo. Como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente o amado. Senhor, obrigado por esta noite, pela sua palavra, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua glória. Obrigado pelo amado. Em nome de Jesus, fala conosco, ministra a nossa vida e a nossa alma. Em nome de Jesus, o amado. Amém. Chamados antes de nascer. Você foi chamado com tudo isso que eu já falei, com esse propósito, com esse objetivo. Se alguém disse para você que você não era para ter nascido, que não queria que você nascesse, se alguém disse para você, eu não queria que você nascesse, então exulte em glória, porque mais do que nunca Deus quis que você nascesse. Se alguém disse que você é a pior coisa que aconteceu na vida dele ou dela, exulte de alegria, porque você então é brilhante para o Senhor, porque o Senhor te amou tanto, Ele te predestinou, antes mesmo de nascer, para ser filho por Jesus Cristo, adotado por Ele. Antes de você nascer, Ele já conhecia as suas dores, já tinha preparado tudo para você ser adotado. Você não ia ser largado, abandonado ou esquecido. Você não ia ser rejeitado ou nada disso. Ah, mas eu nunca conheci meu pai. Glória a Deus! Deus nunca desistiu de você, nunca te abandonou, nunca virou as costas. Ele continuou, porque antes de você nascer, Ele já sabia o deserto que você ia atravessar, e Ele se propôs a estar lá, para saciar a sua sede, o seu vazio, a sua dor e a sua angústia. Mas minha mãe nunca me amou. Glória a Deus! Deus te supriu no vazio, no nada, na rejeição, no choro, na angústia, na depressão. Ele cuidou de você e você chegou aqui, sabe por quê? Porque Ele está tocando em você. Porque Ele está cuidando de você, porque Ele está construindo você, porque Ele está lapidando você. Imagina o diamante é bruto e quem não conhece joga até fora, mas Deus sabe que por trás daquela camada de sujeira, daquela casca, esconde algo muito valioso ali dentro. Aí o Senhor vai e te passa no esmeril. Ah, esmeril dói, pastor, é verdade. Ele te passa no esmeril da vida, para arrancar toda essa porosidade, toda essa aspereza, para que você possa brilhar para Ele. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor olha na palma das suas mãos, Ele não vê a marca dos cravos, mas Ele vê o seu nome, porque Ele sabe que valeu a pena cada gota de sangue dEle pela tua vida. Valeu a pena porque desde o início, antes de eu e você nascermos, Ele já sabia que um filho, uma filha ia nascer, que passaria por lutas e dificuldades, e Ele derramou o sangue dEle antes, porque Ele preparou um novo e vivo caminho, para que você andasse nele. Então não dê ouvidos ao inferno, não dê ouvidos às mentiras, não dê ouvido à vaidade, caminha nele, porque Ele está te levando ao porto seguro, amém? É isso que Ele está fazendo. Ele te chamou antes de você nascer. Mas como é que deu isso? Você não sabia, mas Ele sabia, e isso me basta. E hoje você sabe também que Ele está contigo e não quer se apartar de você. Então não se afaste dEle. Pensa comigo então, primeiro, você foi chamado para ser uma bênção aonde você está. Versículo 1.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo, apóstolo de Deus, enviado a Éfeso para falar aos fiéis. O Senhor mandou Paulo porque ele queria falar com a igreja. O Senhor mandou Paulo porque ele queria dar uma palavra à igreja. O Senhor levantou Paulo com todas as suas dores, dúvidas e inquietações para falar à igreja. Alguém que era perseguidor para trazer uma palavra de vida. Alguém que era opressor para trazer uma palavra de libertação. Alguém que vivia nas trevas para trazer uma palavra de luz. Alguém que tinha autoridade na terra para mostrar à igreja que quem tinha autoridade no céu e na terra era o Senhor, e que a sua luta não era contra carne nem sangue, a sua luta não era contra pessoas, o seu inimigo não é Roma, o seu inimigo não é o patrão, o seu inimigo não é o governo, o seu inimigo não é parente, não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposa, não é filho, o seu inimigo não são pessoas, pessoas são bênção. O seu inimigo é o diabo, que tenta usar pessoas e desfigurar pessoas, e criar inimizade entre pessoas, e gerar guerra entre pessoas, para matar pessoas e levar pessoas para o inferno. Paulo escreve a carta aos Efésios, para mostrar àquela igreja: olha, você foi abençoado, o Senhor te conhece antes de você mesmo, o Senhor tem um plano para a tua vida, o Senhor tem um projeto para a tua vida, o Senhor te ama muito, o Senhor te deu autoridade no céu e na terra, o Senhor te deu todas as bênçãos. Isso começou quando você conheceu Jesus, começou a desabrochar na sua vida. O Senhor te deu armas para lutar, o capacete da salvação, a espada do Espírito. O Senhor te deu armas para lutar, mas isso é espiritual. O seu inimigo é invisível, o seu inimigo não está ao alcance dos seus olhos, o seu inimigo está ao alcance da tua fé. O seu inimigo está ao alcance da tua oração, o seu inimigo está ao alcance do teu joelho. O seu inimigo não será vencido com R-15, com bomba, com metralhadora ou com avião. O seu inimigo será vencido quando você buscar o Deus Todo-Poderoso, o general que vai na frente dos seus exércitos, o único general que vai na frente, porque general nenhum vai na frente. O general fica lá atrás e bota a infantaria para ir na frente, porque serão os primeiros a morrer. O general normalmente é o último a morrer, ou é capturado para repassar as suas estratégias. O único general que vai na frente é o Senhor dos exércitos, porque Ele garante a vitória. Ele garante que você não vai morrer, porque Ele é invencível. Amém? Você foi chamado para ser uma bênção aonde você está. A carta é para você, fiel. Para que você seja fiel na sua família, no seu trabalho, na sociedade, na igreja, na rua e no bairro. Não vai ser mudar essas coisas que vai mudar a sua vida. Não vai ser abandonar a família: eu vou arrumar outra mulher ou outro marido que vai melhorar a sua vida. Não vai ser mudar de emprego, não vai ser mudar de rua, de casa, não vai ser abandonar as coisas que vai mudar a sua vida para melhor, mas vai ser fiel aonde você estiver. Seja fiel aonde você estiver, porque aonde você está é aonde Deus quer que você esteja hoje. Exceto se você entrou no pecado. Se você entrou no pecado, sai dele, que Ele não queria você lá, tá bem? Amém? Se você entrou no pecado, Ele não está ali, por isso que está doendo. Sai dali que vai melhorar. Mas se você não está no pecado, você é fiel, você quer Jesus, seja fiel onde você está, na sua casa, no seu trabalho, que Ele quer te usar ali. O Senhor não estava usando Paulo para dizer: vai todo mundo embora de Éfeso, entra em guerra com Roma. Não, Ele disse aos fiéis de Éfeso, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Tinha gente boa em Éfeso, e gente boa em algum lugar muda o lugar. Então, se você quer que a sua família seja feliz, Deus quer usar você para que haja felicidade ali. Se você quer uma empresa, um lugar onde você trabalha, que seja saudável,
Deus quer você ali com fidelidade, com integridade, com louvor, com adoração, com serviço, com honestidade. Você vai mudar o ambiente que você trabalha. A empresa vai crescer, mas meu patrão, pastor, ele é das trevas. Até as trevas prosperaram por causa de gente de Deus. Lembre-se da Babilônia. Na Babilônia não havia Deus no governo. Havia opressão e idolatria no governo. Mas Daniel estava lá. E porque Daniel estava lá, até o endemoniado viu que ele era diferente e pôs ele para ser governador. No Egito, havia idolatria. Havia crueldade e maldade. Mas José estava lá. E porque José estava lá, ele se tornou governador. E aquele povo não morreu de fome. E ainda sustentou outras nações, porque tinha um homem de Deus lá. Quando um homem e uma mulher de Deus estão numa família, num trabalho, num governo, eles mudam a história, porque Deus faz a diferença na sua vida, mas porque eles pagam o preço. Pessoas que pagam o preço, como José, vão para a cadeia, mas são soltos, porque o Senhor os livra de lá. Ah, mas demorou, pastor, ele ficou uns 7, 8 anos preso. Mas depois daqueles 7, 8 anos preso, ele revolucionou o mundo, com aquilo que ele também aprendeu com as dores lá dentro. Daniel, ele teve a sua família morta e ele foi extraditado como prisioneiro. E pela sua fidelidade, porque ele era um homem que orava. E quando foi colocada uma lei que ninguém podia buscar a outro Deus, alguém tirou uma selfie dele e publicou na rede social. E aí o rei ficou sabendo que Daniel estava orando. E ainda que com o coração sangrando, porque ele era um homem bom, ele mandou lançar na cova dos leões. Sabe, meu irmão, minha irmã, você ser lançado na cova dos leões, eu me coloco no lugar de Daniel. Puxa vida, perdi. Quebrei a cara agora. Ser preso, e ninguém prende ninguém com carinho, né? Leva uns tapas junto, né? Aproveita e dá uns tapas também, né? Dá uns tapas, aperta, espreme, algema, amarra, dá um bico, porque não tinha celular naquela época, né? Dá um bico, bate e fica por isso mesmo. E se alguém reclamar, apanha também. E chega lá, vê aquele buraco, uma cova de leões, e ele é jogado lá dentro. Ele pensava que tinha acabado tudo, mas Deus estava preparando para começar tudo novo. Nós não queremos passar por dores, nós não queremos chorar, nós não queremos sofrimento. Mas o Senhor botou Daniel naquela cova, porque Deus queria mostrar ao mundo: eu fecho a boca do leão. Eu cuido daqueles que confiam em mim. Eu cuido daqueles que não negam o meu nome. E ele passou uma noite inteira na cova dos leões. E os leões não lhe fizeram nada. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se negaram a fazer, a idolatrar e fazer o que o rei mandava, que era contra a vontade do Senhor. E veio a seguinte ordem: põe a fornalha no máximo, frita aqueles 3. E eles foram amarrados e lançados na fornalha. Você acha que eles foram para a fornalha, ou passando pela prova, dando glória a Deus? Nada. Ele é ser humano igual a você. Ele teve medos e temores, e se bobear, ele disse para o cara: rapaz, a gente é amigo, a gente estudou junto lá no Raubino, cara, libera aí. Com certeza, ele também não queria passar por ali. Mas negar o Senhor, não. E chegar diante da fornalha e começar a sentir o calor, porque todas as sensações o Senhor não tirou. Sabe por quê? Porque a escolha é sua. É isso que eu ponho diante de vós: vida ou morte, escolha pois a vida, a escolha é sua. Então eles sentiam o calor, mas não morriam. E porque eles não negaram, não fugiram, foram lançados na fornalha, eles viram o 4º homem. Depois da guerra vem a vitória, depois da prova vem a aprovação, depois do choro vem a alegria, depois da noite vem o dia. Meu irmão, minha irmã, não para, não desanima. Deus quer te usar onde você está, porque as coisas só vão melhorar se você não desistir. Então luta,
serve, adora, joelho, serviço, quebrantamento, se envolva com as coisas de Deus, a começar, entrega teu caminho a Jesus, entrega tua alma a Jesus, entrega seus passos a Jesus, entrega sua história a Jesus, sirva a Ele, vem para a EBD, vai para os pequenos grupos, aprenda, porque você vai entender o aprender da seguinte maneira, vai fazer uma prova, Senhor, me revela aqui a questão agora, Pai. Oh, Senhor, eu tomo posse, me ilumina agora, me revela. Oh, aleluia. Vai te revelar o quê? Era você que tinha que ter estudado. Se você não estudou, você é culpado, vai ser reprovado. E merece, porque tem alguém que estudou. E quem estudou e se preparou, merece. Você que não estudou, não, Deus vai me dar. Meu filho, Deus te deu a bênção, uma cabeça, juízo, sabedoria, senta e faz a tua parte. Você tem a bênção, mas se não faz a tua parte, perdeu. Israel tinha a bênção e a promessa. Resolveu sentar e não fazer nada, perdeu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Disse então, tragam todos os convidados para o meu banquete. E quando foram, não, eu estou ocupado com o casamento do meu filho, eu vou visitar a mamãe, eu estou trabalhando na colheita, eu estou muito ocupado. Aí voltaram, Senhor, não veio ninguém. Nenhum dos convidados vieram. Então tá bom. Ide pelos caminhos e valados, trazei todos os cães, coxos, mancos, aleijados, doentes, traz todo mundo e sentem à minha mesa, porque eu lhes afirmo hoje, de modo nenhum, aqueles que me negaram terão parte comigo na minha mesa. Aqueles que negaram foram os judeus. Vocês e eu somos os coxos, os aleijados, os rejeitados, os que não tinham acesso. O véu se rasgou, a promessa nos alcançou, o Espírito nos libertou, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, fomos transformados filhos de Deus, cidadãos dos céus, geração eleita, povo mais do que vencedor, carta escrita pela mão e pelo dedo de Deus, para anunciar as obras da sua criação. Essa pessoa é você, meu irmão. Vira para quem está do seu lado, é você essa pessoa. Você é esta pessoa. Não embrulhe essa carta e joga fora. Não embrulhe essa carta e joga no lixo. Não embrulhe essa carta e joga na privada. Leia publicamente. Ele te deu autoridade, meu. Em nome de Jesus, Ele te deu autoridade. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos você recebeu? Bênçãos espirituais, quantas? Onde? Nos lugares celestiais. Quem concedeu isso a você? Deus. A quem Ele abençoou? A quem o recebeu. As suas bênçãos estão nas regiões celestiais, foi Ele que te deu. A sua luta não é contra carne nem sangue. Sua luta é contra demônios. O diabo quer que você ache que o seu problema são pessoas, e assim amargurar o seu coração e azedar a sua vida com ódio, raiva, ciúme. Mas só que as pessoas, a Bíblia diz o contrário, ama o teu próximo como a você mesmo. Mas o diabo tentou torcer uma outra palavra, que diz, maldito o homem que confia no homem. Aí disseram para você que você não deve confiar nas pessoas. Está errado. O contexto e o sentido desta palavra é totalmente outro. Maldito você que confia em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Porque senão seria uma contradição do Senhor. Maldito é você que acha que não vai pecar. Maldito é você que acha que é melhor do que os outros. Maldito é você que acha que é dono da verdade. Maldito é você que não perdoa, porque se acha dono da razão. Maldito é você que se afasta de pessoas que acham que não precisa de ninguém.
E você pode um dia precisar que alguém limpe as suas nádegas. E muita gente nessa vida precisou que alguém que até não gostava limpasse as suas nádegas. Eu estava fazendo uma visita no hospital uma vez, visitando um homem, e ele ficava muito aborrecido quando eu fazia apelo para ele, então eu parei de fazer apelo para ele. Aí eu estava com ele no hospital, conversando com ele, falei para ele o seguinte: como é que são as coisas, né? Aqui a gente percebe que a gente não vale nada. A gente fica no dia a dia se achando todo dono de si, todo vaidoso, se sentindo por cima e que não precisa de ninguém. Aí chega aqui no hospital, chega um cidadão de cara emborrada e diz para você assim: baixa a calça aí que eu vou te aplicar uma injeção. E você vai ter que mostrar tudo que você guardou com tanto carinho para alguém que você não conhece, segurar seu popozão e chamar-lhe numa injeção. Isso quando não é coisas piores, como o proctologista, né? Que você se sente menor ainda. Quando se senta lá e ele ainda fica conversando da vida dele com a secretária, enquanto você está lá numa posição um tanto quanto sensível. E aí você vê, eu achava que eu era alguma coisa, eu preciso de muita gente até que eu nem conheço. Sua briga não é com pessoas, seu problema não são com pessoas, pessoas são bênção de Deus para te ajudar a vencer as dificuldades da vida. Agora o diabo é aquele que quer destruir a sua vida, trazer inimizade e arraso na sua caminhada. Terceiro, antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Preste muita atenção aí. Ei, tá ligado? Tem um sonho no coração de Deus para a sua vida. Tem um sonho no coração de Deus para a sua vida. E os sonhos de Deus são revelados para a gente no caminho. Lembre-se de 10 leprosos. O que era a lepra no tempo de Jesus? Uma enfermidade que isolava a pessoa. Toda enfermidade era entendida no tempo de Jesus como um castigo pelo pecado. João 9 narra isso: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Nenhum dos dois, mas foi permitido para que se manifestasse nele a glória de Deus. Os 10 leprosos, um já devia estar sem nariz, o outro sem orelha, o outro sem braço, um outro um pouquinho menos pior, uma manchazinha dentro da camisa, mas todos eles condenados ao isolamento e à morte. Aqueles 10 saem da zona de segurança e vão para a cidade. O que a lei dizia? Apedreja até a morte. Eles começam então a correr perigo de vida, porque eles queriam uma nova chance, eles queriam uma nova vida. E não adiantava ficar na mesmice do vale, eles precisavam sair do vale, arriscar a sua vida para ter uma vida de verdade. Jesus está ali, e eles foram até lá. E chegaram lá, gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou nos dias de hoje, você quer entregar a vida a Jesus? Levanta sua mão. Levanta sua mão, se comprometa. Deixe que todo mundo te veja. Não tenha medo de levar uma pedrada, porque ainda que você morra, será salvo. Se comprometa publicamente. Jesus, filho de Davi, leproso, mata ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olha de longe. Quem está gritando ali? O que vocês querem? E aí já vem meia dúzia, já passa a mão, pega uma pedra, um tijolo, um paralelepípedo. Eu vou jogar na cabeça, vou esmagar, vou matar, vou quebrar ele, vou estraçalhar ele. Tem gente que nessas horas bota toda a sua revolta da vida para fora para descarregar no outro, né? Alguém que precisava de ajuda, de amor, de carinho, de misericórdia, alguém queria matar. E Jesus vai dar a seguinte palavra para ele: o que vocês querem? Queremos ser limpos. Vai te apresentar o sacerdote. Mas Jesus, eu pensei que você fosse descer igual Naamã. Eu pensei que você fosse descer aqui.
levantar a mão, impor a mão sobre a minha cabeça, dizer umas palavras bonitas, e eu seria curado. O Senhor me mandou ir me mostrar o sacerdote. Esse povo pode me tacar a pedra no caminho. Eu não posso entrar no templo, porque eu vou contaminar o templo, que é a casa de Deus. Olha que absurdo, aonde que o seu pecado vai ser maior do que a graça de Deus? Aonde que o seu pecado vai contaminar o templo? Jesus purifica de todo pecado, o sangue do Cordeiro, o perdão do Pai. Mas porque eles venceram o medo da morte, eles caminharam, e no caminho os 10 foram curados. Os 10 foram curados, mas só um voltou. E esse um voltou e Jesus disse, ué, só esse samaritano? Os judeus não se davam com os samaritanos, porque eram povos miscigenados com os sírios. E eles se achavam melhores do que os outros. Só esse que vocês dizem que não serve, só ele voltou? A geração eleita não voltou? A geração mais do que vencedora não veio? Só esse aqui, rejeitado? Só esse? Vai, meu filho, e não peques mais, porque você foi salvo hoje. E ele foi embora. Sabe, é no caminho que o milagre acontece. É quando nós confiamos e cremos, ainda que com medos e temores, mas obedecemos, que o milagre acontece. Então havia há um sonho de Deus, no coração de Deus para a sua vida, mas só no caminho que você vai conhecer. É só no caminho da obediência que você vai conhecer. O Senhor disse para Abraão, sai do meio da sua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Sai do quintal do teu pai, sai da vidinha, sai da mediocridade, sai daí e vai para o lugar que eu te mostrarei. E porque Abraão confiou, ele foi chamado amigo de Deus, pai de nações, instrumento de Deus na terra, porque ele obedeceu. No caminho, Deus fez o milagre. Você, meu irmão, minha irmã, o milagre vem no caminho. O Senhor vai te revelando a cada dia o novo passo, a nova atitude, como fazer, como agir, como acontecer. Deus não vai entregar tudo pronto. Deus vai te dando um passo de cada vez. Seja fiel e toma a segunda missão. Seja fiel e receba a terceira missão. Seja fiel e receba a quarta missão. Seja fiel e recebereis a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E o Senhor vai contando com você e se revelando a você, dia após dia, no caminho, porque Ele tem um sonho, um plano, um projeto para você, desde antes de você nascer. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha sonhado com você. E isso é grande demais. Isso é grande demais para caber na sua e na minha cabeça. Isso talvez para a gente explicar um pouquinho tem que ser aquilo que os olhos não viram. Nunca penetrou no coração humano. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É inimaginável o plano, o projeto e a obra de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém? Então não foge, não desiste, não corre, continua e seja uma bênção. E quarto e último, você era filho do pecado, mas Jesus te adotou para ser filho e herdeiro do céu. Versículos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor de sua graça, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Preste atenção aqui, tá ligado? Deus te dotou de liberdade, mas Ele sempre foi e será onisciente. Deus sabia que com a liberdade que Ele ia nos dar, nós não daríamos conta sozinhos
íamos errar. Mas Deus não queria nenhum robô. Deus queria amados. Então ele, na sua presciência, ele viu o pecado de Adão. E na sua presciência, ele enviou Jesus. E na sua presciência, ele preparou o caminho para mim e você. E na sua presciência, ele viu a redenção, em que todo olho veria que ele nunca perdeu o controle da história. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o castigo que nos traz a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o pão da vida. Ele é o novo tempo. Ele é a esperança. Ele é a glória. Ele é o novo dia. Ele é o princípio. Ele é o meio. Ele é o fim. Ele é a eternidade. Tudo ele vê. Não tem nenhum lugar, o abismo ou vale que você tenha passado que os olhos dele não estivessem lá. Não tem nenhum pecado que seja oculto que ele já não soubesse desde antes estivesse te dizendo hoje e ontem também. Muda de vida, eu estou te vendo. Você não está sozinho. Muda de vida, muda o caminho, muda a história. Ele sempre soube, sempre saberá o nosso fim. Mas a gente não sabe. Ele sabe qual é o nosso fim, mas a gente não conhece. Nós precisamos então começar a buscar Ele hoje, para conhecermos o meio e sermos felizes no fim. Ah, pastor, mas se Ele sabe, por que eu preciso buscar? Porque você não sabe. Se você não buscar, Ele sabia que você ia se perder. E se você buscar, se você entende essa palavra pela liberdade que tem, é porque Ele realmente te predestinou para a salvação. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo, porque o justo vai para o céu e o ímpio vai para o inferno. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, nem todos querem ser salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitas pessoas querem perecer eternamente no inferno, porque não querem Deus, não querem Cristo, não querem o perdão, não querem o amor, acham que podem resolver tudo sozinho e não conseguirão. E hoje o que o Senhor tem para mim e você é perdão. O Senhor te predestinou para ser filho e herdeiro do céu, para adorá-lo, servi-lo, para anunciá-lo no mundo, para ser liberto hoje, para ser sal da terra. A palavra diz isso em João: vós sois o sal da terra e a luz no mundo. O sal não é Jesus, o sal é Jesus em você. Jesus não é a luz é você com Jesus. O mundo conhecerá Deus por você. João 14. Judas, o não Iscariotes, disse: Senhor, por que você não se revela ao mundo, assim todo mundo saberá que Tu és o Senhor? Ia ser tão mais fácil, né? E ele respondeu: eu não vou fazer isso. Eu porei o meu espírito em vocês, e o mundo me verá, porque eu estou em vocês. Feche seus olhos em oração, por favor. Você foi chamado antes da fundação do mundo. Há um projeto de Deus para a sua vida. Antes de você nascer, Ele te amou. Antes de você nascer, Ele já sonhava com você. Antes de você nascer, Ele já preparou o caminho, Ele preparou tudo. Em nome de Jesus, é tempo de mudança, é tempo de quebrantamento, é tempo de santidade, é tempo de louvor, é tempo de glória, é tempo de quebrantamento, é tempo de se render, é tempo de buscar, é tempo de dizer: eu não quero mais o pecado, eu quero Deus, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, eu quero intimidade. Eu quero me batizar, eu quero servir, eu quero ir para o PG, eu quero ir para a EBD, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero receber pessoas com um sorriso na porta desta igreja, eu quero evangelizar com folhetos e com vozes na rua, eu quero ser professor, eu quero ser professora, eu quero ser um instrumento no meu trabalho, na rua, na escola, aonde eu estiver, eu quero ser bênção, eu quero ser sal.
Eu quero ser luz. Eu quero ser instrumento. Eu quero ser tocado. Eu quero sentir a mão do Senhor na minha vida. Eu quero sentir o dedilhar de Deus na minha vida. Eu quero entoar o perfeito louvor. Eu quero glorificar o Deus vivo. Eu quero Deus. Não importa o que vão falar de mim. Deus me escolheu antes de eu nascer. Ele derramou o seu sangue por mim antes de eu nascer. Eu não sou fruto indesejado. Eu não sou um desgraçado nem uma desgraçada. Eu não sou um derrotado nem um fracassado. Eu não sou um abandonado nem um esquecido. Eu não sou um sem teto. Eu não sou um sem nada. Eu sou de Deus. Ele me predestinou para a sua glória. Eu nasci com um propósito, para brilhar para a glória do Senhor. Eu existo para Deus. Ele me ama. Ele me amou. Ele cuida de mim. Ele me sustenta. Eu quero orar por você. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé, por favor. Eu quero orar por você que tem vivido talvez o inverso disso tudo. O choro, a angústia, a ausência de paz, a ausência de cor, a ausência de brilho. Eu quero orar por você que estava se sentindo rejeitado e abandonado, mas hoje o Senhor te acolheu. Eu quero orar por você que quer tomar posse dessa bênção, que quer a partir de hoje se mover na direção de Deus. Eu quero orar por você que quer voltar ao primeiro amor. Se você é uma dessas pessoas, pode vir para o altar. Eu quero orar por você. Você que quer voltar ao primeiro amor, sai do seu lugar e vem para o altar. Você que quer recomeçar. Você tinha parado, você estava meio frio no seu ministério, mas você quer recomeçar. Larga tudo e vem. Sai do seu lugar e vem para o altar. Você que quer recomeçar no seu ministério, na sua vida. Você estava deixando a sua vida de qualquer maneira, mas hoje o Espírito Santo de Deus tocou em você e te fez enxergar a sua vida não é de qualquer jeito. A sua vida é do meu jeito, é para a minha glória, é para o meu louvor, é para o meu serviço. E você quer se disponibilizar hoje. Senhor, eu quero me render, eu quero me prostrar, eu quero te servir. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu estou aqui. Me toca, me usa, tira o perfeito louvor da minha vida. Eu quero orar por você, vem para o altar. Eu quero orar por você que está desviado, você que abandonou o Evangelho e hoje quer voltar. Larga tudo e vem para o altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está sem igreja, desigrejado. Você está, o que vai pelas igrejas, mas o Senhor hoje tocou em você. Eu quero te usar em Éfeso. Eu quero te usar na Igreja Batista do Parque Indiano. Eu quero te usar aqui. Eu quero te usar nesse lugar. Eu quero moldar você. Eu quero lapidar você. Eu quero capacitar você e preparar você e te enviar. É você. Sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que recebeu essa carta fiel. Que Deus tem um sonho, tem um plano para a sua vida, mas que você não enxergou ainda. Você está se perguntando: Deus, aonde, como, onde, o que eu vou fazer? Eu quero orar por você que tem vivido dúvidas e inquietações. Sai do seu lugar e vem para o altar com as suas dúvidas e inquietações, que em nome de Jesus nós vamos orar e Deus vai te responder e vai te auxiliar para que você vença todas as dores. Vamos louvar o Senhor. E enquanto louvamos, traz a sua dor, o seu choro, a sua angústia, o seu peso. Traz a sua alma, traz a sua vida, traz o seu clamor, traz a sua sede, traz para o altar. E sacrifica hoje aqui para o Senhor. E Ele vai te ouvir. Não é por mim, é por você. Deixa Deus agir. Entrega a sua vida a Jesus. Pede seu batismo. Recomeça. Volta ao primeiro amor. Volta para o centro da vontade do Senhor. Volta para o caminho do Pai. Ele tem um plano. Ele tem um sonho. Ele tem algo novo para você. Ele tem uma nova história para você. Ele é o Rei da Glória.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Pois agora aqui o amor venceu, na igreja viva esse amor. Creio em ti. As cadeias não se levantaram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará em vão. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Ainda dá tempo. Você foi chamado para ser uma bênção onde você está. Não fuja do seu chamado, não fuja da sua vida. Ele te chamou para ser usado com autoridade. Ele quer te usar como voz profética, como boca de Deus. Ele quer te usar na sua casa, no seu trabalho, na rua. Ele quer te usar, Ele te deu autoridade. Ele quer te usar para quebrar cadeias, grilhões. Ele quer te usar para abalar o inferno e edificar uma vida na terra. Ele quer te usar, Ele te deu autoridade. Que antes de você, o plano de Deus, tem um sonho de Deus guardado para você, que você vive a superficialidade, pelo medo, pela dor do passado, pelas angústias